Fala Dev, Felipe Barcelos aqui e seja bem-vindo ao primeiro vídeo do Vibe Dev, onde eu vou te ensinar na prática, do zero, como você pode criar API para o seu micro SaaS. Primeiro de tudo, você precisa entender o que é um micro SaaS. E para fazer isso, vamos entender o conceito de SaaS como um todo, tá? Primeiro, um SaaS é basicamente um software como serviço. Então, exemplos aí práticos são a Netflix, Uber, Spotify, são plataformas que você pode desenvolver e que te permitem cobrar uma assinatura, cobrar um pagamento para utilizar esse serviço, ok? Então, qual a diferença de um SaaS para um micro SaaS? Um micro SaaS é para que ele seja bem enxuto, ele seja pequeno, que geralmente resolvam apenas uma única dor, uma única necessidade, um único problema, ok? Então, diferente de um SaaS que geralmente é gigante, cheio de funcionalidades, que vai atender aí uma grande massa de necessidades, não. Um micro SaaS ele é bem específico, tá? E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como que você vai criar um pequeno sistema, uma pequena API de tarefas, onde o usuário vai poder ali gerenciar suas tarefas, criar, ler, atualizar, enfim. E o que a gente vai ter de especial nesse sistema é que eu já vou te ensinar como que você pode integrar um sistema de pagamento utilizando o Stripe, tá? Então, basicamente, você vai poder ter ali toda a API de um sistema to-do, que é bem convencional, aí tem vários vídeos no YouTube ensinando, mas o grande diferencial é como que você vai transformar nessa API numa ferramenta monetizável. Então, basicamente, você já vai ter todo o sistema de pagamento ali inserido e mais um bônus que eu vou deixar ali para o final do vídeo, então é bom você acompanhar, tá? Então, primeiro passo de tudo, agora que a gente já entendeu aqui o que é um micro SaaS e o que nós iremos criar nessa aula, a gente vai ter que vir aqui e, e eu vou explicar um pouquinho da stack que a gente vai utilizar. Então, a gente vai utilizar o Band.js, que já é algo que já está sendo bem comentado aí na comunidade dev, ok? Vamos utilizar TypeScript, o Prisma para gerenciar o banco de dados e, como eu já disse antes, o Stripe para poder fazer a gestão e o recebimento desses pagamentos. Então, até o final do projeto, toda essa API já vai estar pronta e você já vai conseguir até fazer deploy para testar o pagamento na prática, tá bom? Então, para a gente começar, sem mais delongas, bora pro código. Primeiro passo, eu vou vir aqui, eu vou criar um projetinho. Então, eu já vou vir aqui criar para a gente microSaaS. Tá, então estou começando aqui um projetinho, vou abrir a minha IDE. Tá? E aqui eu espero que você já esteja com o Band.js instalado. Se você não sabe como fazer isso, eu vou deixar o link do site do Ban com um guia que te ensina como que você pode fazer essa instalação passo a passo. É bem simples, é basicamente um comando no terminal ali que você vai rodar, não tem muito segredo, tá? Então, primeiro de tudo, a gente vai vir aqui rodar um ban init -y para a gente inicializar esse projeto, tá? E aqui ele já vai trazer um setupzinho. Se a gente vir rodar esse projeto agora, ele já vai estar fazendo o console log pra gente. Beleza? Hello, então já está funcionando. E aí o que a gente vai fazer? Aqui a gente vai trabalhar com Express mesmo, que ele já é convencional, a comunidade de dev aí, principalmente do Node.js, já conhece bem ela, tá? Ele vai ser o framework que vai nos permitir criar todas as rotas da nossa API com bastante facilidade, tá bom? Então eu vou vir aqui, eu vou fazer vou até deixar a nossa listinha de tarefas aqui do lado para a gente poder ir acompanhando e o projetinho aqui desse outro lado para ficar mais fácil, beleza? E aí a gente vai conseguir fazer um acompanhamento melhor. Então, primeiro de tudo que a gente vai fazer aqui, a gente vai criar aquele servidorzinho simples com Express. Então, eu vou ver aqui até se a IA vai trabalhar direito hoje. Então, create simple express API. Vamos ver se ele já vai funcionar. Beleza, já funcionou, já trouxe aqui pra gente, tá? Então, a única coisa que eu vou fazer agora, como você pode ver, ele está dando um erro falando que não encontrou as declarações do Express. Então a gente vai ter que vir aqui e instalar a parte essas declarações. Então vou basicamente copiar ali o comando, vou instalar aqui com ban, tá? Eu estou gostando bastante de utilizar o Band.js, ele tem
puta, ele é muito mais rápido do que o Yarn, o NPM, já tem bastante coisa funcional. É claro que ele não é 100% recomendado para projetos grandes ainda, porque tem algumas incompatibilidades com algumas APIs do Node, mas para projetos assim mais simples, como é o caso do que a gente está construindo aqui, ele funciona muito bem. Então, feito isso, a gente já tem a nossa API aqui já funcionando. O que eu vou fazer agora, para facilitar aqui a nossa vida, eu já vou testar isso. Então, eu vou vir aqui, eu vou colocar um api.http, certo? Aqui, eu estou utilizando uma extensão do VS Code, que é essa REST Client, tá? Ela permite a gente criar, testar as APIs diretamente do VS Code. Então, basicamente, eu preciso criar um arquivinho aqui com .http. Eu coloco aqui qual que é o método, né? Então, a gente quer fazer um GET. Coloco aqui todo o caminho da minha API. Então, eu vou pôr aqui localhost 3000. Não preciso de nada disso. E vou salvar. Tá? Eu vou pôr aqui para ele rodar na porta 3000 mesmo. Vou dar um run index novamente e já está rodando. Se eu vim aqui nesse meu arquivo e clicar em Send Request, pronto, Hello World. Então a nossa API aqui ela já está inicialmente funcionando, beleza? Então eu vou parar aqui o código rapidamente e agora a gente vai para o próximo passo, que é configurar o nosso banco de dados, tá? Aqui eu vou utilizar o Prisma.js, tá? Ele também já é bem consolidado, tem uma documentação bem rica e ele tem uma integração muito massa com o TypeScript, o que vai facilitar para a gente dar manutenção, tá? Essa é uma parte bem importante. Todos os projetos que eu trabalho, todos os SaaS que eu criei ao longo desses anos, eu sempre utilizo o TypeScript, que ele me permite ter uma manutenção mais facilitada do código no futuro. Para aqueles casos, né, de que quando a gente fica muito tempo sem mexer no projeto, depois eu vou voltar, preciso saber como as coisas estão funcionando, geralmente a gente esquece. Então o TypeScript ajuda a ser uma documentação a mais ali e me impedir de cometer alguns erros, tá? Então, para a gente começar a trabalhar com o Prisma, eu vou vir aqui e vou fazer a instalação dele, tá? Então eu começo ali rodando o Prisma e depois eu vou fazer um ban Prisma init, tá? Esse comando ele já vai inicializar para a gente o nosso projeto do ban, tá? Agora eu vou precisar vir aqui no Chrome para a gente entrar aqui na documentação do Prisma e a gente vai ver como inicializar utilizando o SQLite mesmo, tá? Porque aqui ele já vai facilitar para a gente que a gente não vai precisar subir um servidor e, enfim, ter todo aquele trabalho adicional. Então, basicamente, ou eu posso fazer mais fácil ainda. Vou pedir para a IA, troque por SQLite. Tá, só que aqui eu tenho que passar o caminho do arquivo, se eu não me engano. Então, peraí, deixa eu só confirmar. Vamos lá, a gente tem que vir aqui. Só para eu ter certeza de como que a gente tem que passar aqui. É assim que a gente passa o caminho do arquivo, tá? Então, primeiro a gente vai vir aqui e vamos definir todos os models, né? Todas as tabelas do nosso banco. E você vai perceber que trabalhando com Prisma, a gente consegue fazer isso de uma forma muito simples, tá? Não tem muita dor de cabeça para fazer isso. Então, basicamente, ele tem uma sintaxe própria. Se vocês vierem aqui na própria documentação, ele já vai te ensinar como faz e você vai perceber que é bem tranquilo de se fazer. Então vamos começar aqui, eu vou até copiar esse modelo de usuário aqui para a gente já ter uma base, ok? E aqui a gente vai ter o seguinte no usuário, a gente vai ter o ID, que vai ser do tipo string, tá? E ele vai ser um UID, tá? Ele basicamente, para não ser aquele ID incremental, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a gente vai utilizar o UID que ele vai gerar uma hash, né, que é um código um pouquinho maior ali e que garante que a gente vai ter um pouquinho mais de segurança no nosso banco também. Aqui eu vou colocar alguns dados, então eu vou pôr um nome para esse usuário, eu vou pôr um e-mail para ele, vou falar que ele é único também, certo? E acho que para o usuário, por enquanto, é basicamente isso, eu só vou também aproveitar para colocar uns timestamp para ele. Então, deixa eu vir aqui também, então vou pegar aqui timestamp, ok.
Ok, se eu não me engano aqui, deve ter pra gente. Não. Mas não tem problema, porque a gente pode voltar na documentação que a gente estava, que eu acho que lá mesmo ele pode ter um guia pra gente. Vamos lá. Ah, beleza. A gente pode vir aqui e pesquisar. Prontinho. Ó, aqui a gente faz um update e aqui no para criação a gente vai passar um datetime também, só que a gente vai passar um default que é o null, desta forma, tá? Então aqui a gente já tem os timestamps funcionando. E além disso, eu vou colocar também, já vamos fazer das tarefas, tá? Então eu tenho aqui uma to-do, essa to-do precisa ter uma string também, ela não pode ser nula, a gente pode ter uns timestamps dela. E vou pôr um booleano aqui bem simples de se ela está feita ou não. Então, basicamente, eu vou pôr com um default false aqui. Então, basicamente isso, tá? Aqui a gente já definiu como que tem que ser a nossa tabela de usuário e como que tem que ser a nossa tabela de tarefas. E aí o próximo passo é bem simples, a gente vai rodar aqui um ban prisma migrate dev name init. Aqui ele já vai fazer o quê? Ele vai ler todo esse esquema, vai ver as diferenças desse esquema para o banco atualmente e já vai criar todas as tabelas para a gente. Então a gente não precisa ir lá e ter que ficar criando tudo isso manual. Então eu vou rodar esse comando aqui e a partir desse momento ele já criou no banco. Inclusive o nosso banco já está aqui salvo para a gente conferir, beleza? Agora, como que a gente pode ver as colunas, as linhas que foram criadas, né, os dados desse banco de dados? O legal é que o próprio Prisma já traz para a gente um browser para isso. Então eu posso vir aqui um ban Prisma Studio e ele vai inicializar para a gente essa interface. E nessa interface a gente consegue ver todas as tarefas, todos os usuários, de uma forma bem simplificada, tá? É bem interessante para a gente não ter que ter ali um software a mais dentro do nosso computador só para poder fazer isso, tá? Então vamos marcar que a gente já configurou o esquema, isso já está ok, a gente já está com o ban instalado, já fez o setup do projeto e agora a gente vai vir aqui fazer as rotas de usuários, tá? Então como que a gente vai fazer isso? Eu vou fazer de um jeito bem simples aqui, tá, pessoal? Eu vou criar uma pastinha pra gente que vai ser a source do projeto, tá? Seria a nossa SRC. Eu vou puxar esse index lá para dentro e vou criar aqui uma outra pastinha que vai ser controllers. Então, vou fazer isso daqui de uma forma bem simples. O ideal é que você tenha um pouquinho mais ali você possa trazer um pouquinho de conceito de solid, coisa do tipo, para garantir que você vai ter um projeto mais escalável. Só que aqui, como a gente só está fazendo para testes mesmo, para mostrar como que é a integração de pagamento, vou fazer dessa forma simples. Então eu vou vir aqui, eu vou criar agora o usercontroller.js, tá? Então a gente já tem aqui o nosso arquivo do controller. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir exportando uma função, primeiro, que vai ser a list users controller, tá? E aqui eu vou passar uma arrow function, vou pegar o request response que vem lá do Express para a gente ter isso tipado e vou fazer um response.send aqui com ok true, só para a gente testar. Deixa eu ver aqui, ele não trouxe o response do Express, deixa eu trazer o response. Deixa eu fechar isso daqui para a gente ter uma visualização melhor. Pronto, beleza. E agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, .get users, e vou passar aqui nosso controller que a gente acabou de criar, beleza? Se eu vir agora aqui na nossa API que a gente criou, para a gente testar, eu vou passar só users, vou salvar, e aqui eu tenho que rodar o projeto, beleza? Então eu vou vir aqui, vou fazer o seguinte,
Vamos criar um script no package.json para ficar mais fácil, tá? Então vou colocar aqui um dev e vou colocar um ban -- watch e aqui eu vou passar o caminho da nossa index, tá? Esse -- watch ele vai garantir que o servidor vai reiniciar a cada nova atualização do código. Assim a gente evita de precisar ficar toda hora reiniciando aqui o servidor na mão, tá? E aí, feito isso, eu vou dar um ban dev. Ele falou que não achou o meu index.ts porque eu passei src e aqui é source. Beleza, vamos rodar. O servidor está rodando. Agora eu vou dar um send request. Ok, true. Já está funcionando. Beleza. O que eu vou fazer agora? Vamos criar mais uma pasta aqui que vai ser as nossas libs, tá? Então eu vou criar um arquivinho aqui para o Prisma. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai instanciar o Prisma. Então eu vou fazer o seguinte: export const Prisma new Prisma client, ok? Feito isso, ele já está inicializando para a gente a nossa conexão com o banco de dados. Então basta a gente utilizar essa constante que a gente está exportando, que o servidor já vai estar inicializado e a gente pode fazer as interações com o nosso banco de dados. E aqui vem uma parte muito legal do Prisma que, se você não conhece, você já vai entender. Vamos supor agora, eu quero vir aqui e fazer uma listagem dos nossos usuários. Então eu vou vir aqui, vou chamar aquela constante que a gente acabou de criar e vou vir... deixa eu fazer só o seguinte... Ele ainda não criou as tipagens, deve ser... Deixa eu pôr um async aqui. Beleza, ele ainda não está com as tipagens. Então vamos parar de rodar o projeto. Deixa eu fazer um ban prisma generate. Que dessa forma ele já deve... Perfeito, ele já deve ter inicializado para a gente. Agora vamos conferir. Não, ele ainda não conferiu. Deixa eu ver o que está acontecendo e já volto aqui. Legal, eu já achei o erro. O problema é que ele trouxe dessa extensão e não tem que ser dessa extensão, tá? Ele tem que vir aqui só do Prisma Client mesmo. E agora, se a gente voltar aqui, a gente tem todas as tipagens. Olha só que legal. User já está aqui. E se eu der mais um ponto, ele já me traz tudo que eu posso fazer dentro dessa tabela. Então, nesse caso, é uma rota para listar todos os usuários. Então, vou fazer um find many. Legal. E aqui, se eu passar um objeto, eu tenho mais algumas opções. Vamos supor que eu quero aqui, nesse caso, só trazer os IDs do usuário. Então, eu posso vir aqui no select e ele já vai me dar, se eu der um command ponto aqui ou um control ponto no Windows, ele já vai me dar aqui todos os campos desse usuário. Aí basta eu simplesmente vir aqui, passar um ID, true, por exemplo, pegar essa variável que a gente salvou e passar na resposta da nossa requisição. Se eu rodar o projeto agora, run dev, e chamar aqui a nossa rota, olha que legal, ele já trouxe um array vazio, porque por enquanto a gente não tem nenhum usuário. Eu vou utilizar aquele client do Prisma para criar um usuário aqui só para a gente testar, para vocês verem como que fica. Vou vir aqui, ó, felipebarcelos.com. Beleza, vou salvar, salvei, vou voltar aqui e isso já está funcionando para a gente, a nossa rota de listar. Só para finalizar aqui, eu vou fechar essa requisição de teste que a gente acabou de fazer. Eu vou deletar esse objeto, porque na verdade eu quero que ele traga tudo dos usuários por enquanto, tá? E agora a gente vai fazer os outros métodos. Então eu vou vir agora com find one user controller, que aqui a gente só quer pegar um pelo ID. Então eu vou falar que eu quero pegar nesse caso aqui pelo parâmetro da requisição. Aqui eu vou passar um request params, vou pegar aqui um user ID pra gente. Eu vou falar que eu quero que ele pegue o primeiro que tenha esse ID. Então eu vou passar aqui user ID, user. Pronto. E se por acaso ele não achar, a gente tem que passar um erro aqui também. Então vou fazer um return com response.status 404 send
e vou passar um erro aqui de não encontrado. Bem simples, tá? Agora vamos vir aqui no nosso index, vou passar aqui um user ID e nesse caso a gente quer pegar o find one user controller, beleza? Se eu vim aqui agora nesse nosso arquivo, se eu não me engano é assim. Deixa eu confirmar aqui na extensão. Pra gente, REST Client, eu tenho que dividir assim, ó. É assim que a gente divide quando a gente quer ter mais de uma rota. Legal? Agora eu vou passar aqui o nosso ID. Vou pegar esse ID aqui do que a gente acabou de criar. Legal? E vou passar aqui. Feito isso, se eu enviar, olha os dados do meu usuário aqui. Isso já está funcionando para a gente. Então, aqui a nossa rota de find one já foi. Então, agora vamos criar as outras. Eu vou vir aqui no meu user controller novamente. Deixa eu fechar. Beleza, eu vou fazer um CRUDzinho bem simples aqui. Então, create user controller. Aqui eu quero pegar do body da nossa requisição o nome, o e-mail. Eu vou fazer um request no body aqui, vou pegar pelo body da nossa requisição. Tá, aqui, primeiro de tudo, a gente tem que verificar se o e-mail já existe, tá? Então, vou pesquisar aqui um usuário pelo e-mail. Então, vou passar aqui o e-mail. Vou falar que, nesse caso, eu não preciso pegar todos os dados dele, eu só vou pegar aqui o ID mesmo desse usuário. E vou falar, olha, se por acaso esse e-mail já estiver salvo no nosso banco, não permita continuar. Então, vou falar para ele aqui, ó, e-mail already in use. Ok? Se não, eu vou vir aqui, fazer um user await prisma user create, abro o data, e vou passar o nome e vou passar o e-mail, tá? Aqui a gente não está fazendo nenhuma verificação para ver se de fato é um e-mail ou coisa do tipo, mas obviamente o ideal é que você coloque aqui algum desses tipos de verificação. Para fazer de uma forma bem simples aqui, a gente pode só fazer uma verificação. Se não tiver nome ou não tiver e-mail, pronto. Só para dizer que a gente não tem nenhuma validação aqui de campos, tá? De uma forma bem simplificada. Beleza, vamos testar isso para ver se está funcionando. Agora eu vou fazer o seguinte, vamos dividir de novo isso aqui. Agora vai ser um post para users apenas, não precisamos passar nenhum ID neste caso em específico. E agora, vamos voltar aqui na documentação dessa extensão novamente e vou pegar aqui esse exemplo que eles dão pra gente. Beleza, vou passar o nome, vou passar o e-mail, aqui eu vou passar um jane_do, só pra gente ter um exemplo, para ver se está funcionando, jane@email.com.br. Beleza? Não pode, beleza? A gente não criou essa rota aqui ainda, então eu vou criar ela agora. User controller. Ok, vamos voltar aqui no nosso teste e vamos enviar novamente. Tá, aqui ele está dando um erro porque a gente precisa falar para o Express que a gente aceita o body do tipo JSON. Então, como que a gente vai fazer isso? Vou passar um Express JSON aqui nesse app use. É basicamente um middleware, tá? Feito isso, já deve funcionar. Aí, já funcionou. Como você pode ver, o nosso usuário já foi criado aqui com sucesso. Se eu voltar aqui, ela já está salva no nosso banco de dados. Bem simples, tá? As outras rotas de atualização do usuário, de deletar um usuário, eu não vou colocar aqui no caso, porque a gente não vai precisar delas por enquanto. Então, vamos direto para To-Do para a gente adiantar essa aula. Então, vou vir agora criando
mais um arquivo para a rota de to-do. Vamos começar já direto com o create to-do controller, beleza? Novamente, o request que vem lá do Express, o response também. E agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar aqui, só para a gente entender como que vai ser esse mecanismo. Nesse caso aqui, vamos passar o ID do usuário pelo header da requisição, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou vir aqui, vou falar que o user ID é igual a request.headers. E vou passar aqui um x-user ID, beleza? Se por acaso não tiver o user ID, ele tem que retornar um response para a gente com status de 403, falando. Deixa eu pegar aqui o response que ele não pegou. Pronto. Falando que não está autorizado. Beleza? Depois disso, vamos ver se esse usuário existe, tá? De uma forma bem simples aqui por enquanto. Então, vou fazer um await prisma user find unique. E vamos passar esse ID que está vindo lá do header da requisição. Deixa eu pôr o async. Se por acaso não tiver esse usuário, mesma coisa, não está autorizado. Ok? Deixa eu passar um as string aqui para garantir. Mesma coisa, não está autorizado. E se tiver autorizado, aí a gente pode simplesmente pegar do nosso body o título da nossa tarefa, const to do await prisma aqui no data a gente vai passar o título e a gente tem que passar mais uma coisa que a gente não fez no nosso esquema. Nós precisamos relacionar essa tarefa com o nosso usuário. É a forma que a gente vai saber na hora que a gente estiver construindo ali o nosso micro-SaaS de quantas tarefas esse usuário tem. Então, a gente vai vir aqui no nosso esquema e vamos fazer o seguinte. Vamos passar um user ID. Melhor. De relation to user. Prontinho. Mais fácil. Tá? Que ele já está falando, já relacionou para a gente. Se você vir verificar, ele fez o seguinte. Nos usuários, ele colocou um array de to-do. Então, a gente vai poder... Um usuário pode ter várias tarefas, porém, uma tarefa pode ter apenas um usuário. Tá? Um relacionamento bem simples ali que a gente já fez. E agora, como que a gente atualiza o nosso banco de dados para refletir nessas alterações do esquema? A gente vai vir aqui e vai rodar novamente uma migration. Prisma migration dev. E aqui a gente tem que colocar um nome. Então, add relation to do on user, por exemplo. E aqui ele já atualizou o nosso banco e garantiu que tem agora esse relacionamento, tá? Inclusive, se a gente voltar aqui agora para a nossa criação de to-do, que antes iria passar corretamente, agora ele está falando que não é permitido porque está faltando o proprietário, o usuário dessa tarefa. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou vir agora no Owner ID e vou passar o nosso User ID que a gente pegou lá do banco de dados, beleza? E agora a gente pode simplesmente vir aqui, fazer um response.send com a tarefa que nós acabamos de criar. Se eu vim agora na nossa API, né, no nosso arquivo de testes da API, eu posso vir e criar um users, eu vou passar esse ID do usuário que a gente já estava utilizando e vou passar um to-do.
Por que isso? Que, não, na real, acho que a gente nem precisa disso. Eu simplesmente vou passar aqui um to do, porque a gente está pegando do header da requisição, certo? Então, vamos vir aqui no nosso index. Vou criar mais um agora para o to-dos. Create to-do controller. Deixa eu confirmar que aqui é to-dos. Vamos aproveitar para fazer só um updatezinho rápido no nosso find one e pegar do headers também. Igual a gente vai estar fazendo aqui. Não, acho que a gente pode deixar assim mesmo, não tem problema. Não tem essa necessidade. Vamos voltar aqui. Vamos testar. Vou passar aqui um title. Minha primeira tarefa. Se eu não me engano, acho que a gente tem que fazer assim. Aqui nesse caso. Depois, se qualquer coisa, a gente confere ali para ver se é isso mesmo. Vamos enviar. Conexão rejeitada porque eu não rodei o servidor. Vamos rodar o servidor. Pera aí, deixa eu ver se está tudo certo. Ali foi. Aqui não está indo. Vamos ver o que está acontecendo. Return response.send. Deixa eu pôr um status aqui, aproveitando que eu acabei de ver, de 201, para indicar que foi criado. Deixa eu fazer um console log nesse user ID. Para a gente ver se está chegando nessa rota. Deixa eu rodar o servidor novamente. Opa, parece que não. Pera aí, então não deve ser assim que passa header nessa extensão. Vamos dar uma conferida aqui na documentação. Request headers. Authorization. Tá. É dessa forma assim. Pera aí, deixa eu conferir o que está acontecendo e eu já volto. Beleza, então já está funcionando aqui. Parece que era só reiniciar o servidor mesmo. Então, como vocês podem ver, a primeira tarefa já foi criada, tá? Então, minha segunda tarefa, mesma coisa, já está criado. Se eu vim aqui no nosso Studio, no Prisma Studio, a gente consegue atualizar. E olha só, deixa eu rodar ele novamente, que vocês vão entender como que fica quando tem relacionamento. Mas olha só, se eu vim aqui nas nossas tarefas, já tem 2 tarefas criadas e já está relacionando aqui com o nosso usuário, beleza? Então isso daqui já está funcionando. Então a gente já tem a rota de criação de tarefa, já está tudo ok. Agora a gente pode partir para o próximo passo, que vem as próximas integrações. Vamos conferir aqui na nossa lista. Então a gente já tem a rota de tarefa, basicamente vamos deixar ali só a criação por enquanto, não precisamos ter novas rotas, e aí vocês podem implementar aí conforme for a necessidade de vocês. Agora vamos para a parte que interessa, a parte do pagamento. Primeiro de tudo, vamos conhecer o Stripe. O Stripe, ele é o maior gateway de pagamento do planeta. Ele aceita mais de 130 moedas, então vocês conseguem trabalhar em diversos países de uma forma bem simplificada. Ele tem na minha opinião, uma das melhores APIs de integração de pagamento que eu já vi. É muito simples de trabalhar com ele e vocês vão ver que em poucos minutos a gente já vai ter essa integração funcionando. Então, o primeiro passo é vocês criarem a conta de vocês, mandarem os documentos e aí vocês vão vir criando uma nova conta aqui, tá? Então, vamos criar uma conta para a gente testar, que vai ser o nosso MicroSAS To Do, só para a gente exemplificar. Beleza? Então vamos vir aqui, ele já criou pra gente. E aqui a gente está no nosso ambiente de testes, tá? Tanto é que vocês estão vendo que tem um bannerzinho aqui em cima
exatamente avisando isso para a gente. Então, no ambiente de teste, vocês podem testar todo o fluxo de pagamento de vocês sem dor de cabeça. E aí, quando vocês forem levar isso para a produção, que de fato vocês têm que enviar os documentos dessa empresa de vocês, se é pessoa física ou pessoa jurídica, para autenticar tudo, tá? Então, isso é bem importante. Como que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, vamos salvar as APIs keys que ele vai gerar aqui pra gente, tá? Ele tá gerando aqui. Enquanto isso, vamos fazer uma atualização. Eu vou criar mais um arquivo aqui pra gente, que vai ser o arquivo de config, tá? Então, vou colocar aqui... vamos criar aqui na raiz mesmo. Não tem problema. E a gente vai exportar aqui, ó. Export const, config, e vamos exportar o Stripe. O que a gente vai precisar aqui? A gente vai precisar da chave publicável e da chave secreta. Então, publishable key, secret key. Ok? A gente precisa dessas duas chaves. Então, vamos pegar elas aqui. Vamos pôr isso aqui. Vou pegar mais essa e vamos pôr aqui. Ok? Feito isso, a gente vai vir e vamos instalar agora a nossa biblioteca do Stripe. Então, Stripe. Vamos criar mais um arquivo, que vai ser Stripe TS. E aqui a gente vai instanciar o Stripe. Então, Stripe, new Stripe. Aqui a gente tem que passar a nossa API Key. Nesse caso seria a API Key mesmo, a Secret Key. Então, Stripe, Secret Key. E a gente fala qual que é a versão da API que a gente está trabalhando. Vamos usar a nossa opção aqui que está definida, tá? Agora, a gente tem que fazer o seguinte. Nós precisamos de duas funções, praticamente, né? Vamos começar pela primeira, que é criar o nosso link de pagamento. Então, pensa no seguinte, vamos imaginar o fluxo do nosso usuário na hora que ele for utilizar o nosso SaaS. Eu vou até utilizar aqui o ScaleDraw para a gente desenhar. Mas vamos lá. Pelo amor de Deus, cadê o modo dark disso daqui? Obrigado. Vamos lá. Vamos começar criando... Vamos imaginar esse fluxo, tá? Então, a gente tem aqui o nosso usuário. Beleza. O usuário. Esse usuário, ele vai ter uma assinatura, ok? Então vamos chamar isso daqui, vamos imaginar que ele seja a subscription, tá, dele. Então o usuário vai ter essa assinatura. Por enquanto, nesse sistema, a gente vai ter apenas o plano básico e o plano Pro. Então vamos pôr aqui ó, o plano Pro, que vai custar R$ 9,00 por mês. Beleza? Para a gente exemplificar aqui nesse sistema. O plano Pro permite o usuário ter acesso a infinitas tarefas criadas, beleza? E o plano Free, ele permite o usuário ter apenas 5 tarefas criadas por mês. Tá bom? Só para a gente exemplificar. Vamos pensar, nem vamos falar por mês, vamos falar 5 tarefas criadas apenas. Tá? Então ele pode criar só 5 tarefas ali para testar o nosso sistema. Seria o teste gratuito dele. Beleza? O que vai acontecer aqui, para vocês entenderem o fluxo? Então, o nosso usuário, quando ele quiser criar uma subscription, ele vai ter que gerar um link de pagamento. Payment link.
Quem vai gerar esse link de pagamento vai ser o Stripe, tá? Quem fica responsável por isso é o Stripe. Então, basicamente, o usuário vai pedir para a nossa API. Vamos criar aqui mais um desse aqui. Nossa API. Numa rota que vai ser... Vamos colocar aqui mais um. Barra subscription. Então o usuário ele vai bater nessa rota, vai chamar essa rota. Essa rota vai chamar o Stripe. E o Stripe vai gerar o payment link e retornar para o usuário. Beleza? Bem simples assim. Vocês vão entender esse fluxo na prática. Então, o usuário chama a rota de subscription, o subscription chama o Stripe vai gerar o payment link e vai retornar para o usuário. Feito isso, a gente vai ter mais um mecanismo do Stripe aqui, tá? Então a gente vai ter mais uma rota, vou até copiar isso daqui, que vai ser a nossa rota de webhook. O que é o webhook? Basicamente, toda vez que tiver qualquer interação com a sua API, com a sua conta do Stripe, a gente vai falar para o Stripe, olha Stripe, quando você receber um pagamento, quando uma assinatura for atualizada, quando uma assinatura falhar no pagamento, qualquer coisa, eu quero que você notifique a minha API que está nesse endereço aqui, ok? Feito isso, a gente vai receber esses dados e vai processar esses dados para fazer o que a gente quiser dentro do banco, ok? Então, voltando aqui para o SqualeDraw, a gente vai ter essa rota de webhook. Então, vou colocar aqui, ó. Colocar um barra Stripe mesmo, ok? A gente vai ter essa rotinha aqui de webhook. Essa rota de webhook, ela vai receber, basicamente, 2 eventos. Deixa eu pegar aqui. Um é o evento de checkout e outro é o evento de updated subscription, ok? Um determina quando um checkout foi concluído. Então pensa assim, aqui nessa rota de assinatura, a gente vai estar pedindo para o Stripe gerar um link de pagamento. Então quando o usuário pagar ou desistir de pagar desse link, o próprio Stripe já vai chamar esse webhook para a gente e a gente vai ser avisado aqui nessa função de checkout, ok? Essa função de checkout, se o pagamento for bem sucedido, tem que salvar o ID do usuário que veio lá do Stripe no nosso banco de dados, ok? Isso é muito importante. Então, a partir do momento que o checkout for bem sucedido e tiver o recebimento de um pagamento, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que salvar, acho que 2 IDs no banco de dados. O primeiro é o ID do usuário no banco de dados e o segundo ID é o ID da assinatura desse usuário, ok? A gente precisa desses 2 IDs. E essa outra função do updated é quando virou o mês e for processado um novo pagamento e for bem sucedido, ou falhar, ou coisa do tipo. O próprio Stripe vai avisar nosso webhook e o nosso webhook vai ter que fazer esse processamento. Então, qual que é o primeiro passo para isso? Agora que a gente já entendeu o que é o Stripe, a gente tem que atualizar o nosso esquema para permitir essa integração com o Stripe. Então a gente vai vir aqui no nosso esquema do banco. Vamos vir aqui no nosso usuário e vamos colocar o seguinte, Customer ID, que é do tipo string, e Subscription ID, que é do tipo string. Para ficar mais específico, eu até pôr Stripe aqui, não tem problema por enquanto, beleza?
só para intermédio de teste pra gente, tá? Beleza, então aqui a gente já tem essas duas coisas. Eu posso salvar isso aqui no banco. Então vamos lá, eu vou fazer vamos rodar esse comando aqui no banco de dados. Deixa eu parar de rodar minha aplicação. Vamos rodar um ban migrate prisma migrate dev e vou falar o seguinte: add stripe fields on user. Tá? Então aqui a gente já está adicionando. Deixa eu ver. Ah, tá. Isso aqui tem que ser opcional. Prontinho. Então já coloquei aqui pra gente. Agora tá certinho. E aqui vamos já deixar aquelas duas funções preparadas. Então vou ter uma primeira função que é o handle process webhook checkout. Webhook description. E a gente tem que ter mais uma, que é o generate subscription. Generate checkout. Tá? São três funções aqui que agora nós iremos implementar. Então, como que a gente vai fazer essa implementação? Primeiro passo, vamos começar aqui gerando o link do checkout. O primeiro passo para a gente fazer esse link do checkout é a gente entrar aqui na nossa interface do Stripe e a gente vai criar no catálogo de produtos o plano Pro, que a gente comentou. Então, vou vir pôr um nome para esse plano, não precisa de descrição, não precisa de nada disso. Vou falar que ele é R$ 9,00 por mês, ok? Vamos entrar no plano e ele vai entregar para a gente aqui nesse preço, tá? É o código, o ID do preço, tá, pessoal? A gente vai pegar esse ID aqui, que é o ID do preço dele. Vamos vir aqui na nossa config e vou salvar aqui para a gente. Então, vou pôr aqui price, vamos pôr pro price ID e vamos salvar ele aqui pra gente, tá? Isso é bem importante. E agora a gente começa a nossa implementação. Então vamos começar aqui com Stripe, checkout, session create. Deixa eu pegar uma cola que eu tenho aqui num outro projeto e aí eu explico passo a passo para vocês. Então aqui, nesse código, a gente vai criar a seção do checkout, tá? Então, o que a gente precisa aqui? Primeiro, a gente vai falar quais são os métodos de pagamento que nós iremos aceitar. Então, por padrão, eu vou deixar aqui apenas o cartão de crédito para facilitar a nossa vida. Depois, a gente tem esse line itens, que é um array com todos os itens desse checkout. Aqui, a gente tem que passar o price ID do nosso plano, ok? E a gente vai falar que ele vai pegar apenas um único plano, uma única assinatura. Vamos falar que o modo dessa seção é de assinatura, ou seja, ele sozinho, isso que é o legal do Stripe, todo mês já vai fazer a cobrança para você, tá? Então, todo mês ele, se o usuário está fazendo o pagamento, né, hoje, que é dia 13 de fevereiro, por exemplo, no dia 13 de março já vai ser cobrado novamente, tá? E é bem legal porque dentro do Stripe você tem uma série de configurações que é muito útil para um micro SaaS, pensando a nível de negócio, pessoal. Porque lá dentro do Stripe você pode configurar e-mails, então ele sozinho já vai mandar e-mail de cobrança, se o pagamento falhar ele já vai avisar, ele já tem todo esse mecanismo construído para você não ter que ter esse tipo de dor de cabeça, tá? Então o que a gente vai fazer aqui agora? Então a gente vai passar agora o ID do usuário, então a gente precisa do user ID.
tipo string. Esse é o ID que vem lá do nosso banco de dados, tá? É uma forma do Stripe saber quem é quem está criando essa sessão, tá? E nos avisar. Beleza, vamos colocar isso dentro de um try catch para garantir. E agora eu posso vir aqui fazer um return session URL, se eu não me engano. Deixa eu confirmar na minha cola novamente. É isso aí, tá? Então, basicamente isso já vai estar funcionando. Aqui eu não expliquei para vocês, mas se você pode, vamos supor que você está dentro do seu SaaS, você quer pôr uma página de obrigado, você quer voltar ele para a página de planos ou coisa do tipo, você vai configurar isso daqui. Então você tem que ter uma URL para quando o pagamento for concluído e der tudo certo, e uma URL para quando ele cancelar ou der algum problema no pagamento. E aí você pode setar isso aqui dentro, tá? Então é outra coisa que o Stripe já traz aí que é bem facilitado. Se por acaso der um erro, vamos fazer só um console error aqui para a gente saber por enquanto. Então vamos voltar aqui na nossa aplicação. Eu vou criar mais um controller que vai ser o subscription controller.ts. Vamos exportar aqui um create. Vamos mudar, vamos chamar isso aqui de checkout. Acho que vai ficar mais correto para o nosso contexto. Beleza. Agora eu vou mudar esse nome do arquivo também. Eu vou chamar ele de checkout, que acho que faz mais sentido. E aqui a gente não precisa pegar nada a não ser o mesmo esquema que a gente já fez aqui no to-do. Então eu vou vir aqui, ó. Vamos copiar toda essa lógica que ela já está feita, que já vai adiantar um caminho para a gente. Response. Vamos pôr um async. Fecha isso daqui. Vamos importar o Prisma. E agora a gente vai fazer o seguinte. Const checkout. Como que a gente chamou aqui dentro do nosso arquivo? Vamos mudar? Create checkout session. Que aí já vai ficar mais de acordo com o padrão que o próprio Stripe já chama. E agora a gente passa o user ID aqui. Vamos fazer um return response.send e vamos retornar o nosso checkout. Então, bem simples, como vocês podem ver. Vamos voltar aqui no nosso index e vou criar mais uma rota, que vai ser o checkout. Beleza? Vamos no nosso arquivo. Deixa eu rodar a nossa aplicação. Checkout. Já está ali o ID. Eu não preciso passar nenhum body na minha requisição. Acho que eu não preciso passar nenhum content type por enquanto. Vamos enviar e entender o que vai rolar. Beleza, ele já nos trouxe um erro. Vamos voltar aqui. Eu não mudei. Create checkout controller. Beleza. Olha só que legal. Ele já trouxe pra gente o link de checkout do Stripe, tá? Vamos fazer um pagamento aqui só de teste. Por enquanto não vai ter nenhuma interação com o nosso banco, mas é só para vocês verem como que fica. Aqui a gente pode usar um cartão de teste que o próprio Stripe fornece, tá? É só pôr 4242 em tudo, que já vai estar funcionando. E uma data de vencimento maior do que a data atual, claro. Aí põe um CVC qualquer, coloca um nome qualquer no titular do cartão e clica em assinar. Aqui
ele já vai processar o pagamento, só que ele vai me redirecionar para aquele success.html que não existe, tá? Que a gente criou ali só para... a gente deixou ali só para não ficar vazio. Mas olha que legal, pessoal. Se eu vim aqui nos meus clientes do Stripe, já foi criado o cliente. E se a gente verificar, já foi constado o pagamento e já está com o plano Pro assinado. Então aqui, em poucos minutos, a gente já conseguiu integrar toda a parte de pagamento. A única coisa que a gente tem que fazer agora é preparar as rotas de webhook para a gente receber quando esse pagamento for bem sucedido e conseguir salvar isso dentro do nosso banco de dados. E vocês vão ver que esse processo também é muito simples. Como que a gente vai fazer ele agora? Eu vou vir aqui dentro da minha aplicação. Deixa eu pausar. Já atualizamos o esquema. Já criamos a rota. E vamos voltar. Vamos criar essas funções adicionais aqui para a gente processar esse checkout. Tá? Como que a gente vai fazer isso? Vamos criar uma rota nova. Vamos criar um novo controller que vai ser o Stripe controller.ts export const Stripe web. Vamos pôr só Stripe webhook controller. Ok? Request response, que vem do Express também. Vamos lá. Aqui a gente tem uma forma um pouquinho diferente de trabalhar. Eu vou vir na nossa cola, eu vou copiar tudo isso daqui da cola, que é o que vem lá da própria documentação do Stripe. E eu vou explicar para vocês o que está rolando aqui dentro, tá? Então deixa eu começar. Beleza, acho que eu trouxe coisa a mais. Vamos lá. Beleza. Deixa eu começar alterando aqui. Request. Response. Importar o nosso Stripe. Aqui é o secret key. Então vamos vir aqui. Config. Secret key. Tá. O que a gente está fazendo aqui? Vamos entrar na documentação do Stripe para vocês entenderem como que fica. Acho que aqui a gente tem um acesso bem rápido. Saiba mais sobre webhooks. Aí ele tem um próprio construtor de webhook que facilita para a gente. Mas olha que legal. Aqui, tudo isso que eu fiz tá nesse código, tá, pessoal? Então, eu não estou reinventando a roda. É basicamente a mesma coisa. O que esse webhook traz? A gente tem que, basicamente, é uma única rota só que a gente vai cadastrar lá dentro do Stripe. Então aqui a gente pode vir e adicionar um webhook, tá? Vou pôr qualquer coisa aqui só para vocês entenderem, mas a gente tem eventos, tá vendo? Cada um desses eventos faz uma função diferente. Nesse nosso caso, do que a gente vai criar aqui, ó, vou até pôr no Node. Olha só, ele traz até o código pronto. A gente quer saber quando o checkout foi completo, tá? E a gente quer saber quando a subscription foi criada ou atualizada, tá? São os dois eventos. Então, você vê que ele já cria aqui no switch pra gente e a gente só vem e chama o que a gente quer. Então, é basicamente o que está acontecendo aqui. Então, a gente tem aqui um checkout para quando é completo, quando é criado, a nova assinatura e quando é atualizada essa assinatura. Vai ser atualizado quando, por exemplo, ocorrer um novo pagamento, quando falhar o pagamento, coisas do tipo, tá? Vamos vir aqui e vamos chamar aquelas duas funções. Então, handle e vamos chamar esse daqui também, que é o handle. Ok? Vamos passar a tipagem disso, que acho que já vai ficar legal pra gente. Então, vamos vir aqui, ó. Stripe.checkout. É isso? Deixa eu confirmar aqui na cola que tem a tipagem e já vai ficar mais fácil pra gente trabalhar.
assim que a gente tem que passar. Então, pera aí, deixa eu confirmar uma coisa. Esse é do checkout, então esse daqui é do checkout. A gente tem que passar ele assim. E aqui a gente vai pegar o do subscription agora. Não precisa desse ponto e vírgula aqui, tá sobrando. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer algumas verificações. Primeiro vamos dar uma olhada no que a gente tem dentro desse nosso objeto, tá? Você vê que ele já passa uma série de informações. Se a gente verificar aqui, ó, olha só que legal. Ele já passa o nosso Client Reference ID. Vamos salvar isso daqui numa variável. Então, Client Reference ID. Vamos vir de novo. A gente tem também a Subscription. Olha só, a gente tem a Subscription ID. Se a gente passar o mouse em cima, ele fala, ó, o ID da assinatura que foi criada. Então, beleza. Vamos salvar isso aqui também. E agora a gente tem mais um também que a gente precisa. Lembra que eu falei que eram 3 variáveis, que é o Client ID. Então, Customer. Vamos ver. O ID do cliente. Esse é o ID do cliente lá dentro do Stripe. Ah, legal, ótimo. Então vamos vir aqui, ó, Customer ID, tá? Vamos pegar, deixa eu dar uma olhada no Stripe, a gente tem o Stripe Customer ID. Então deixa eu salvar. E o Stripe Subscription ID, se eu não me engano. Deixa eu pôr no mesmo nome de variável que vai facilitar para dar controle depois. Pronto. Então a gente já tem esse daqui salvo. Vamos fazer uma verificação que se por acaso ele não tiver todos esses dados, ele tem que falhar. Porque a gente precisa desses dados aqui para poder trabalhar. Tá? Então eu vou vir aqui, vou fazer um... Até dar uma olhadinha aqui. O que eu fiz? Throw new error. Beleza. Vamos vir aqui. Pronto. Bem simples um erro aqui só para a gente poder trabalhar. Depois disso a gente vai fazer o seguinte. Vamos vir aqui e vamos buscar esse usuário dentro do banco de dados, né, para a gente ver se ele existe. Lembra que a gente passou na criação da sessão o nosso User ID como aqui nesse Client Reference ID do Stripe. Então a gente já está salvando ele aqui e a gente tem que verificar se esse usuário de fato existe para evitar que vai ter algum problema. Então vamos fazer um find unique aqui. E vamos passar esse client Reference ID. Se não existir, bem simples, tá? Só para facilitar. Beleza, agora vamos salvar esses dois campos no nosso usuário. Então vamos fazer um prisma user.update. Vamos passar um data. Só que aqui tem que ter um where com o ID que a gente acabou de pegar. Inclusive, para até dar uma otimizada nessa carry, vou falar que eu só quero trazer o ID dele. Ele está dando esse erro porque a gente precisa falar
Não, nem precisa ser aqui. A gente pode fazer aqui mesmo, ó. As string em todos. Prontinho. Tá, então aqui a gente já está fazendo o processamento. O que é interessante também? A gente precisa saber se o status já é o ideal. Então, assim, se a gente vir aqui no nosso objeto, vou até salvar aqui, ó, checkout status, a gente consegue ver que ele tem algumas tipagens. Tem o completo, o expirado e o aberto. A gente só pode fazer esse processamento, só pode salvar isso no banco de dados se o checkout tiver completo. Então, se for diferente de completo, a gente não faz nada nesse caso aqui. Inclusive, a gente pode até subir isso para ele não fazer um processamento desnecessário. Ok? Beleza. Agora vamos para os próximos passos. Vamos fazer o de atualizar a assinatura. Esse também é bem simples, mas vou até conferir na nossa cola para garantir. É bem tranquilo. Deixa eu... Tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui o const subscription status, que é o event object, e o status Stripe customer ID. Tá? A parte da assinatura também. Vamos falar que é tudo string para garantir, com exceção do status, porque a gente quer a tipagem dele. E aqui a gente vai fazer algumas coisas. Vamos verificar se esse usuário existe. Mesmo esquema. Só que aqui a gente vai fazer um find first. Então a gente vai pegar o primeiro usuário que tiver esse Customer ID. Nesse caso, o ID é o do Stripe, tá? Então, ali já está funcionando, beleza. Stripe Customer ID not found, maravilha. Agora a gente vai atualizar o nosso usuário. Aqui a gente já cai em mais uma necessidade, tá? Eu vou passar para ele adicionar tudo isso. Só que aqui a gente cai em um probleminha. Se a gente conferir nesse status, a gente tem algumas possibilidades nele. Então, vamos conferir aqui. Tem ativo, cancelado, incompleto, expirado, atrasado, pausado. Enfim, a gente tem alguns status para ele. E o ideal é que isso tivesse salvo dentro da nossa base de dados para que a gente pudesse ter algum tipo de controle, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui no nosso esquema também um Stripe subscription status string, ok? Vamos parar o servidor, vamos rodar de novo o Prisma Migration. Status subscription pronto, já salvou. Se eu vim conferir aqui, agora eu posso passar o status também. Legal. Com isso, a gente já tem todo as nossas funções necessárias, tá? Eu vou só preparar ele aqui com async await. E pronto. A gente já tem a nossa rota do Stripe funcionando. E como que a gente pode testar ela? O próprio Stripe, ele já traz pra gente uma CLI, que
permite fazer isso de uma forma bem simples, tá? Então você pode baixar a CLI, rodar esse comando do Stripe Login e depois você vai rodar esse novo comando, tá? Para rota da sua aplicação que vai processar o webhook. Então vamos fazer isso na prática. Eu vou vir aqui rodar o Stripe Login. Ele me deu um endereço. Vou abrir esse endereço aqui. Vou falar para ele logar com esse MicroSAS To Do, que é a aplicação que a gente criou. Vou permitir o acesso. O acesso foi concedido. Ele já falou que deu tudo certo aqui, ó. Se você tem que... Já deu um done pra gente. Beleza, vamos lá. Então, aqui a gente já está com tudo isso funcionando, já deu done, beleza. O próximo passo, vamos até conferir aqui, é rodar esse Stripe Listing, tá? Então vamos pôr aqui Stripe Listing. Só que eu vou falar que eu quero que ele seja processado. Deixa eu até fazer um... no localhost 3000/Stripe, tá? Pronto. É isso aí. É isso aí. Deixa eu colocar isso num outro terminal. Stripe. Deixa eu vir aqui, ver tudo que a gente tá rodando. Vou tirar esse daqui. Bam, Prisma Studio. Vou deixar ele rodando lá, em um outro terminal. Aqui eu vou fazer a nossa aplicação. E aqui eu vou fazer o Stripe Listing. Vamos pegar esse código do webhook, que ele é bem importante, e vamos salvar aqui na nossa configuração. Então, webhook secret. Pessoal, nem preciso falar, o ideal é que tudo isso esteja em variáveis ambiente para garantir que você não vai ter o vazamento aí dos seus dados, tá? Aqui a gente está fazendo assim só para teste. Beleza, feito isso, vamos vir aqui agora no nosso index e vou criar mais uma rota, que vai ser o Stripe, que vai ser o checkout. Como que é o nome que a gente deu aqui? Stripe Webhook Controller, vamos chamar ele aqui. Pronto. Tudo certo. Agora deixa eu só entrar nele e conferir. Aqui não é o secret key, tá? Aqui é o webhook secret. Se não me falha a memória. Perfeito. Vamos testar. Vamos fazer novamente tentar processar um pagamento aqui. Dessa vez eu vou utilizar o nosso outro usuário que a gente criou no começo da aula. A gente tem esses dois. Vamos pegar esse da Jane e vamos vir aqui agora em checkout. Vou passar o ID dela aqui, vou enviar, ela criou o checkout pra gente. Vamos lá, os dados do cartão, sempre esses daí. O CVC pode ser qualquer coisa. Vamos enviar. E vamos ver o que vai rolar. Legal. Aqui ele está dando um erro, tá? E eu já sei por que desse erro. A gente tem uma questão no Stripe que ele não usa o JSON para o tipo do webhook, tá? Então o que a gente vai ter que fazer? Essa rota aqui, a gente vai ter que instanciar ela aqui em cima, tá? Eu vou até conferir que eu lembro que tem mais um detalhe que a gente tem que mudar. Aqui, ó. Ainda tem mais isso aqui que eu preciso fazer. Então a gente vai vir aqui e vamos passar mais essa informação nesse aqui. Prontinho. Nossa aplicação está rodando. Você viu que deu uns erros 400, que provavelmente é por causa desse problema. Vamos executar novamente? Vamos lá. Vamos criar mais um link. Envia.
Eu acho que é porque tá dando um erro falando assíncrono. Vamos testar uma coisa então. Vamos testar dessa forma aqui então. Vamos ver se isso resolve o nosso problema. Novamente, crio o link. Tá, pera aí que agora eu vou ter que dar uma conferida. Só um instante. Vamos lá, eu entendi qual que é o problema. Eu dei uma pesquisada, mas isso provavelmente tem a ver com o próprio ban, tá? Que ele muda um pouquinho a forma como a gente tem que instanciar o Stripe. Então, basicamente, quando você for instanciar, você tem que passar aqui um HTTP client que vem direto da biblioteca, tá? Porque isso vai evitar que que aconteça algum tipo de problema nessa integração com o ban. E além do mais, tá? Além da gente pôr a rota do Stripe acima do Express.json, do jeito que a gente falou, para evitar que ele mude o formato do body e entregue o body da requisição no formato que o Stripe espera, tem mais um detalhezinho aqui na hora do webhook, tá? Aqui, antes, a gente estava fazendo basicamente construct event, estava desta forma. Só que, já que a gente está utilizando o ban, a gente tem que fazer assim. Então, a gente tem que pôr um await e usar a versão assíncrona, tá? E aqui, novamente, a gente vai passar o undefined e esse crypto provider que vem dentro do Stripe, tá? Basicamente, essa é a principal diferença que nós temos aqui em relação ao que seria numa API Express utilizando o Node, tá? Só que antes da gente continuar, eu acabei me lembrando de mais um ajuste que a gente tem que fazer aqui no checkout session, antes de fazer o teste final do webhook, tá? O que a gente precisa fazer aqui? Toda vez que a gente cria uma sessão e essa sessão dá como concluída e tem o sucesso nela, o próprio Stripe já vai criar o cliente dentro da dashboard dele, tá? Então, inclusive quando a gente fez aquele teste, vocês viram que já criou um cliente aqui dentro da dashboard. Porém, mesmo que você passe um e-mail, mesmo que você passe um reference ID, não importa, a cada nova sessão que aquele usuário passar, ele vai criar um novo cliente. E isso é ruim, tá? Isso não é o ideal. Então, o que a gente vai fazer o seguinte? O que a gente vai fazer aqui? Primeiro, a gente vai criar uma função check if. Primeiro, a gente vai receber aqui o user e-mail também, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte. User if check if have any basicamente aqui eu estou pedindo para a IA criar uma funçãozinha bem simples, tá? Nem vamos precisar desse try catch aqui, que para verificar se tem algum usuário, né? Para ele me retornar qual que é o usuário que a gente tem com aquele e-mail. Eu vou até colocar ele fora aqui do escopo. Então, get Stripe customer by email. E aí a gente vai fazer o seguinte. Por que a gente vai fazer isso? Aqui a gente vai verificar se já existe algum usuário com esse e-mail, né? Algum cliente lá dentro da API do Stripe, lá dentro do Stripe com esse e-mail. Se não tiver, a gente vai criar. Então, bem simples, tá vendo? E aí a gente vai passar aqui na nossa requisição. O ID dele. E aí o que a gente vai fazer? A gente não vai precisar... vamos deixar esse user ID aqui sem problemas. Vamos retornar aqui também o customer Stripe customer ID.
tá? Vou até colocar aqui como Stripe Customer. Não, vamos deixar assim, não tem problema. Tá? Por quê? Agora aqui no nosso checkout, a gente vai passar o user e-mail e vamos fazer o seguinte. Vamos atualizar e aqui mesmo já vamos estar salvando o nosso Stripe Customer ID, tá? Vamos fazer um. Vamos deixar assim por enquanto. Vou voltar aqui. Aqui a gente vai ter que fazer o seguinte. O ID, vai vindo o ID aqui. Basicamente assim, tá? Isso vai evitar que a gente tenha duplicatas, vai ser mais fácil para a gente analisar depois os gráficos. Então, pensando a nível de negócio, isso é bem importante, porque aí você vai garantir que só vai estar cadastrado ali um usuário, um cliente no Stripe para cada usuário do seu sistema, tá? Beleza. Feito. Isso daqui também poderia estar na criação, tá? Do usuário, lá na rota de criação. Aí indifere aquilo que você julgar ser melhor, tá bom? O interessante de você colocar na rota de criação é que você vai garantir que você vai monitorar todos os seus clientes lá dentro, tá? Então, é uma forma interessante de se trabalhar. Inclusive, eu acho que a gente pode até fazer isso. Eu vou fazer esse ajuste para vocês entenderem que é muito importante você ter essa visão a nível de negócio, porque às vezes a gente fica muito preso ali em fazer funcionar o código e aí a gente às vezes não traz a melhor experiência que a gente precisa para trabalhar. Então eu vou fazer esse ajuste bem simples aqui. Vamos vir aqui, ó. Já que é fácil, deixa eu fazer um. Tá vendo? Bem simples. E aqui eu vou fazer basicamente a mesma coisa. Só que aí eu vou fazer o seguinte. Se já tiver um usuário, a gente retorna ele. Se não tiver, aí a gente cria ele e retorna. Vamos deixar isso aqui. Vamos entrar lá na nossa rota de criação do usuário. Prontinho. Vamos fazer o seguinte, vamos entrar agora no nosso Prisma Studio. Eu vou deletar esses meus usuários, aqui ele não vai deixar. Vamos fazer o seguinte, tem que deletar primeiro as tarefas. E aí a gente vem e deleta os usuários. Prontinho. E vamos vir aqui novamente e vamos testar para ver se isso está funcionando.
Beleza, envia a requisição, criou. E aqui a gente já tem o ID do Stripe, tá? Se eu voltar aqui, vamos conferir se está criado. Está criado, só que não está com nome, né? Se a gente quiser passar o nome, também é bem simples. A gente pode fazer o seguinte. Deixa eu deletar esse usuário. E-mail. Vou passar aqui um. Tá bem simples aqui. Aqui, vamos fazer o seguinte, se não tiver o customer, fazer o seguinte. Tá, o nome a gente deixa como opcional aqui mesmo. Não tem problema, porque esse usuário já vai estar criado, então não tem dor de cabeça. Inclusive, eu vou até chamar esse daqui de upsearch. Não, porque ele não vai atualizar. Pronto, beleza. Deixa eu deletar isso daqui, vamos testar, para ver se está tudo certo agora. Acho que já deve ter deletado. Vamos deletar esse usuário que a gente criou novamente. Beleza. Então, agora eu vou vir aqui no nosso... Vamos testar. Beleza, já tá ali. Vamos ver se salvou o nome. Eu acho que eu não passei o nome, né? Não, não passei o nome, não passei o e-mail. Tá aqui no user. Vou passar. Tem que passar o name e o e-mail. Pronto, agora sim. Pronto. Vamos testar. Deixa eu vir aqui. Deleta esse usuário. Usuário criado. Vamos ver se está com o nome e o e-mail agora correto. Tá, certinho. Perfeito. Se eu vim agora aqui no nosso checkout, deixa eu pegar esse ID novo, né, que agora mudou. Vou passar aqui, vou enviar request, gerou o link. Já está com alguns dados preenchidos. Agora ele deveria criar algumas coisas aqui. Primeiro de tudo, no processo, vamos ver se ele assinou um plano. Assinou um plano. Tá? Aqui, assinatura. Funcionou. Vamos ver aqui. Mesma coisa no nosso banco de dados já está salvo. Então a gente já tem o Customer ID, o Subscription ID e o status da assinatura. Agora a gente já consegue fazer a última função para a gente finalizar esse vídeo, tá? Basicamente, para complementar agora, o que a gente precisa é criar um sisteminha
para quando um usuário tentar criar uma tarefa, a gente verificar se esse usuário tem um plano. Se tiver um plano, ele pode criar infinitas. Se não, ele vai ter essa limitação. Como que a gente vai fazer isso? Vamos vir aqui na nossa query, vou fazer de uma forma bem simples. E vou falar para ele que eu quero que ele traga também. Não, vou pôr um select mesmo. E eu vou falar que eu quero que ele me traga um count de todos os to-dos. E claro, o ID do usuário aqui também é importante, tá? Feito isso, eu vou falar o seguinte. Vamos pegar aqui para ver se ele tem um plano. Então, ele tem que ter um subscription ID. E ele tem que ter um status. Tá? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou falar para ele, ó. Se o usuário não tiver um ID, ou seja, da assinatura, ou seja, ele não tem uma assinatura, ou o usuário está com status diferente de Active, eu tenho que retornar um erro falando para ele que pronto. Tá? Bem simples. Aí o que eu vou fazer? Vamos fazer um pouquinho de clean code aqui. Has Active Subscription. Então, tem que ser isso. E aqui como que eu vou saber isso? Vou falar, ó, se o usuário tiver com menos do que 5 to-dos, então ele tem cota disponível. Então o que eu vou fazer é o seguinte. Se o usuário não tiver cota disponível e não tem uma subscrição disponível, né, uma ativa, dá essa mensagem para ele. Beleza? Então bem simples, tá? É claro que você pode pensar em reaproveitamento de código. Então pensa que num sistema real, toda essa lógica aqui que a gente está fazendo poderia ser um middleware do Express que você vai estar reaproveitando em diferentes rotas. Às vezes você quer travar uma funcionalidade específica, enfim. Então você vai poder fazer isso de uma forma bem simplificada, pensando que neste caso, nesse nosso microSAS de exemplo, a gente está trabalhando no microSAS que só tem um plano. Se tivesse mais de um plano, aí muda um pouco o mecanismo. E se você quiser saber como você pode fazer isso, deixa nos comentários que vai ser um dos próximos vídeos que a gente vai trabalhar. E aí eu quero saber quantos de vocês têm interesse para eu colocar aqui no nosso roadmap do canal, tá bom? Então beleza, então a gente já sabe aqui, já está funcionando, vamos testar se está ok. Eu vou vir aqui e vou testar criar uma tarefa. Então, vamos tentar aqui. Task 1. Criou. Tá criando. Vamos ver se passou? Passou para esse usuário. Vamos criar um novo usuário aqui. Criou um novo usuário. Vamos tentar agora criar as tarefas. Task 1. Passou. Está criando. Agora a gente vai saber. Olha, tá com algum problema na lógica. Vamos verificar aqui.
Se não tiver cota disponível e não tem uma subscrição, vamos fazer um log disso aqui para a gente conferir. Eu coloquei o ID certo aqui? Deixa eu conferir. Devo ter colocado. Vamos ver aqui o seguinte. 44D. 44D. Beleza. Deixa eu mandar. Tem cota disponível? Não. Aqui tá dando nulo. Já entendi. Vamos ver agora. É isso aí. Olha lá. Sem cota disponível, por favor, faça o upgrade do seu plano. Então, de uma forma bem simples aqui, a gente já conseguiu limitar a nossa API de acordo com o plano do usuário. E aí, se ele vir aqui, gerar um link do checkout. Tá, aqui eu tenho que mudar. Tá usando o ID errado. Vamos lá. Deixa eu ver. Isso aí. Beleza, vamos conferir. No nosso banco se salvou. Salvou, já está como ativo. Se a gente vir nos nossos clientes, a Jane Doe já está com uma assinatura também. Está tudo funcionando perfeitamente. Se eu vir agora e tentar criar uma nova tarefa. Opa, sem cota disponível. Então vamos conferir o que está rolando. Fazer de um outro. Pronto, vamos ver se isso resolve. Vamos voltar. Vamos testar. Prontinho. Tarefa criada. Agora a gente já tem aqui como se fosse uma API bem simples de um microsas funcionando. E agora vem uma parte bônus, tá? Eu vou mostrar para você como que você pode acompanhar em tempo real tudo o que está acontecendo na sua plataforma SaaS, tá? Então, para você ter um controle aí dos eventos, das suas assinaturas, de uma forma centralizada, sem ter que ficar ali entrando em vários lugares, tá? Esse é um dos microsas que eu criei, esse é o Notify Log. Basicamente, com ele você consegue ter um analytics bem simples de todo o seu microsas. Como que você vai fazer aqui? Depois de você criar sua conta, você vai cair aqui no Get Started e aí você vai criar seu time, tá? Então, o que seria a sua aplicação? Então, microsas
to do, que é o que a gente acabou de criar. Certo? Então tá aqui, microsas to do. E aí a gente vai fazer o seguinte agora. Eu vou vir aqui, vamos lá. Continuando, então aqui você pode selecionar se você quer integrar via REST API. Então basicamente é copiar esse daqui e colar. E lá você pode colocar um nome para o seu evento, um título, uma descrição, o canal que você quer, enfim, você consegue fazer algumas definições aqui. Ou via Magic. O que é o Magic? Basicamente você pode gerar um link de webhook, tá? E colar em qualquer plataforma. Então vamos supor, você trabalha com Mercado Livre, trabalha com Mercado Pago, Hotmart, Naverso, enfim, qualquer plataforma que aceite webhook, basta você copiar isso daqui e colar. Aí o que vai acontecer? Toda vez que a plataforma que você estiver trabalhando enviar algum evento para esse webhook, o Notify Log vai interpretar o webhook e vai criar notificação para você. E o mais interessante é que você pode vir aqui nos plugins e conectar o seu canal do Discord, do Slack, conectar um outro webhook, vai ter Telegram, vai ter WhatsApp também, para você estar recebendo esses eventos de qualquer lugar, o que facilita bastante quando você precisa saber tudo o que está acontecendo em tempo real, sem precisar ficar entrando na plataforma. Aqui, toda vez que um evento do webhook tiver um dado de usuário, né, ele já vai cadastrar um contato aqui para você e você já vai conseguir ver em tempo real todas as interações desse contato com a sua plataforma também, o que é muito útil. Então, recapitulando tudo que a gente fez, a gente criou do zero uma API utilizando o Bun.js junto com o Express e o Prisma, que nos permite ter ali uma pequena aplicação de to-do, né, para listagem ali, para controle de tarefas. E a gente fez a integração do Stripe para nos permitir monetizar essa aplicação de uma forma bem simplificada. Então a gente já tem todo o sistema de criação de cliente dentro do Stripe, o sistema de pagamento já está conectado com os webhooks. E todo esse código eu vou disponibilizar para vocês no primeiro comentário lá no GitHub. Então vocês podem baixar, estudar, melhorar. O ideal aqui é que vocês coloquem outras rotas, como listar tarefas, deletar tarefa, marcar uma tarefa como concluída, enfim. E depois, se vocês quiserem, a gente pode fazer um novo vídeo de como que a gente pode criar um front-end para essa aplicação utilizando o novo Next.js, a versão 14, tá? Deixa aqui nos comentários se vocês têm interesse, que eu imagino que aí seria um próximo passo para vocês ter uma visão geral de como que vocês podem ter um microsas montado do zero. E aí vem os horizontes de tudo que vocês podem construir para fazer uma renda extra. Então esse é o vídeo de hoje. Eu agradeço a todos vocês. O vídeo ficou aí com quase 2 horas de duração, deu bastante trabalho aqui, mas imagina tudo que vocês podem construir, tá? Isso daqui não é para substituir o emprego de vocês, gente, mas é uma opção. É para vocês entenderem que o caminho do microsas é uma alternativa de renda, é uma renda extra. Eu, por exemplo, já faz quase 2 anos eu venho construindo microsas e já tenho quase 10 microsas na minha biblioteca, tá? No meu repositório, digamos assim, que me trazem renda todos os meses. Então, é uma alternativa muito viável para quem quer ter uma renda extra, sem ter um trabalho muito complexo para se fazer. Então eu indico vocês que se inscrevam no canal, que a minha ideia é lançar pelo menos um vídeo por semana com atualizações para vocês, com novos conteúdos, e entra lá na nossa comunidade, entra no nosso blog, tá? Que eu vou deixar tudo aqui na descrição também. No nosso blog eu estou sempre compartilhando ideias, novos tipos de projeto. Se você vir aqui hoje, tá? A gente já tem aqui como você pode criar funil de vendas para o seu microsas, erros comuns na hora que todo desenvolvedor acaba cometendo na hora de criar, como escalar, enfim, tem muito conteúdo interessante pensando a nível de negócio também, tá? Não é só código. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o feedback de vocês no comentário e qualquer dúvida, entra lá na nossa comunidade, pode me chamar sem problemas nenhum, que eu tô aqui para ajudar. Beleza? Valeu, pessoal!